E se a gente for pegar do ponto de vista de diagnósticos diferenciais, eu acho que essa é uma outra dica bem importante para a prova, porque às vezes eles cobram o diagnóstico diferencial, né? E tem aparecido algumas questões recentes aí com um diagnóstico diferencial. O que a gente tem que pontuar, né, e dar de dica aí para o pessoal em relação aos diagnósticos diferenciais de endometriose e quais são os elementos que vão estar no enunciado da questão para que a gente direcione para esse diagnóstico diferencial? O que eu vi bastante de diagnóstico diferencial foi com doença inflamatória pélvica. Então, uma paciente que tem dor, e daí no exame físico, por ter dor, a mobilização do útero, eles podem levar o aluno a uma certa dúvida, só que quando é endometriose, geralmente eles falam sobre nodulação em útero sacro, sobre dor à palpação do anexo, e daí junto com o que a gente falou da imagem do endometrioma, porque se a gente for pensar, se a gente entender a fisiopatologia da endometriose, a gente consegue raciocinar no caso clínico que ele está te oferecendo, que ele está te dando, no exame de imagem, por conta das aderências, desses kissing ovaries e desse diagnóstico diferencial. Então, se a gente frisar bem que é uma paciente jovem, que já tem esse histórico desde a menarca, com ciclos dolorosos e que tem outros comemorativos, a gente consegue se livrar desses outros diagnósticos diferenciais que ele está tentando, às vezes, confundir o aluno. E também de outros cistos anexiais, né, de outras massas anexiais que às vezes eles cobram, mas o endometrioma ele é bem característico, né, que é aquela imagem em vidro moído. Então colocou vidro moído, é endometrioma até que se prove o contrário, né, e geralmente eles não vão provar o contrário porque vai ser endometrioma. Ótimo. E um dos pontos que eles gostam de botar também, às vezes, é aquela paciente que tem dor pélvica cíclica, geralmente uma paciente de 40 anos ou mais, né? E que ela, associado, também tem sangramento excessivo. Que aí a gente tem que pensar em adenomiose, que inclusive tem uma fisiopatologia muito parecida, né, com a endometriose. Então, ela vai ter ali aquela infiltração de tecido endometrial no meio do miométrio, faz o útero crescer, fica um útero doente, né? E ele acaba tendo, então, ela acaba tendo sintomas de dor cíclica e de sangramento. Então, quando tem esse sintoma de sangramento excessivo, aí a gente tem que pensar em adenomiose. É um dos diagnósticos diferenciais que às vezes eles colocam, né, nas questões. Exatamente, também porque há muito tempo se achou que a adenomiose era uma manifestação da endometriose. Hoje a gente já sabe que são fisiopatologias que, por mais que elas sejam muito parecidas, elas são distintas. Então, é bem isso, um quadro de sangramento, às vezes o útero aumentado de volume, que eles colocam, né? O útero aumentado de volume no exame de toque bimanual. Isso a gente tem que pensar em adenomiose, né? Que é essa outra patologia. Até no CID, inclusive, se a gente for ver, porque não é tão atualizado, o CID é endometriose do útero, a adenomiose. E a gente já sabe que isso já caiu por terra. Mas como a fisiopatologia é muito parecida, né? Eu acho que por isso que ainda tá, né, lá no CID. E o grande pulo do gato da adenomiose é que eles vão dar no ultrassom aquele útero aumentado de tamanho com ecotextura miometrial heterogênea, né? Justamente pela infiltração de tecido endometrial, né, no meio do miométrio. Exatamente, essa perda da zona juncional, que geralmente eles também dizem, né, nos enunciados, e geralmente um útero com volume aumentado. Sabe que agora eu me lembrei de uma questão do TEGO, Paty, que caiu agora em 2023, e essa questão, sabe que a prova do TEGO, apesar de ser uma prova para especialista, tem muita banca de residência. A gente que trabalha com isso há muito tempo, a gente vê que eles usam, às vezes, questões parecidas com o TEGO para prova de R1. Às vezes não exatamente a mesma coisa, mas eles se baseiam naquela questão para poder elaborar. E uma das questões era justamente uma paciente que tinha uma dor pélvica crônica, ela tinha dispareunia, tudo pra gente pensar em endometriose. E no final, olha o que eles botaram na questão, que eles examinaram a paciente e ela tinha um LASEC positivo.
Então, era lombociatalgia, na verdade, que a paciente tinha. Então, era uma Meu coisa Deus. super... tem que lembrar, então, que endometriose não vai dar sinal de LASEG positivo, né? É uma coisa completamente fora. Exatamente. Então, às vezes, Fica a dica, né? eles usam essas artimanhas aí, né, nas questões para tentar confundir. Que aí a gente pensa, dor pélvica de longa data, né, dispareunia, bom, endometriose já vem com aquilo fechado na cabeça. E tá certo, né, o raciocínio tá correto. Só que se tiver alguma coisa muito fora da casa, tipo um LASEG ali no meio do enunciado, aí tem que marcar outra coisa. LASEG, poxa vida, tem que pensar além da pelve, né, que é mais que existe ali nessa paciente. Então, entra vários elementos que na prova não. Na prova é aquela coisa retilínea, né? A gente tem que seguir exatamente as diretrizes, os protocolos. Não tem...